Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast, do seu podcast Café com Fé. Coa aí a sua xícara de café e vem ouvir mais uma incrível história, porque você já sabe que tanto a sua fé como o café não pode esfriar. E hoje você vai com essa história, a sua fé vai se engrandecer. Você vai sair desse ambiente, desse lugar e desse episódio muito mais fortalecido, eu tenho certeza. Então, passa a sua xícara de café e vem com a gente aqui ouvir a história hoje de uma pessoa que é da minha família, a minha sobrinha, a Beatriz. A Beatriz, ela é a minha sobrinha mais velha, uma das mais velhas, né? A terceira mais velha. E eu quero te convidar a ouvir a história maravilhosa dela. Senta e ouve essa história incrível e você vai sair muito mais fortalecida. Eu quero aqui te agradecer e dizer que é uma honra ouvir a tua história mais uma vez e publicar a sua história. As pessoas precisam ouvir a tua história, Bia. Se apresente, Bia. Boa tarde. Boa tarde, eu sou a Bia, Beatriz, mais conhecida como Bia por todo mundo praticamente. Tenho 32 anos quase concluídos agora, né? Sou mãe, sou empreendedora, sou cristã, serva do Senhor e sou uma sobrevivente de toda a minha história que a gente vai compartilhar aqui hoje. Que linda, que apresentação. Sou mãe, sou casada e é isso, Bia. Eu quero saber assim, pra mim é a Bia, né? A Bia desde pequenininha. Quem é a Beatriz Alves? Beatriz Alves é assim, é igual a gente estava conversando. Eu tenho a idade, mas eu não consigo assimilar. Porque o meu corpo já tem essa idade, mas assim, eu me considero uma menina. Apesar da idade, a gente vai amadurecendo, mas com muitos sonhos, muitos projetos, muita coisa para conquistar. Já passei por muita coisa e tô aqui, cada dia conquistando, cada dia sobrevivendo. E eu tô aqui aberta para viver as coisas que o Senhor preparou para minha vida. E vamos indo. É isso, Bia. Eu te convidei minuciosamente ali na minha lista de convidadas, porque eu passei de perto, né, com Sim. você, tudo que você viveu, e hoje para mim é uma surpresa você falar que você é uma sobrevivente. Eu também a considero uma sobrevivente, mas o mais interessante para mim é de tudo que você viveu, Bia, você em nenhum momento colocou Deus no banco dos réus. Então, eu já vi gente passar por coisas piores do que você, mas eu também já vi gente passar por 10% do o que você passou e que colocou de fato Deus no banco dos réus. Tipo assim, não. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Deus é culpado de tudo isso. Em nenhum momento você fez isso. Então eu quero que você comece a contar a sua trajetória desde, né, de que você se casou e essa trajetória linda aí que você vem vivendo de lá para cá. Eu nasci em berço evangélico, né? Fui apresentada já bebezinha. E aí a gente vai viver na adolescência, na igreja. E aí depois de um tempo conheci o meu marido. A gente namorou 3 anos, casamos. Depois de 4 anos veio a primeira gestação. Foi aí que começou o nosso testemunho. Porque assim, o pessoal, geralmente, né, a gente fala assim, eu quero... O que eu vou falar para as pessoas? O que eu vou pregar? O que eu vou viver? Porque na Bíblia, não teve um que não passou por uma situação que gerou o testemunho, né? E gerar o testemunho dói, não é fácil. A gente fala, eu quero ter testemunho, só que assim, a gente não tem noção da imensidade, da imensão que a gente fala quando tá falando quero gerar um testemunho. E aí foi aí que começou realmente o testemunho da minha vida. Foi nessa primeira gestação. Que tava indo, caminhando tudo tranquilo, veio o auge da pandemia. E aonde eu descobri a gestação em janeiro. Foi quando estourou, né? Que foi fechando tudo. E aí eu descobri depois em março que era um menininho. Que eu falei assim, eu sempre soube que eu ia ser mãe de menino, né? Eu falei, tinha no meu coração. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou ser mãe de menino. E aí aí foi passando, com 26 semanas, eu comecei a sentir umas dores. E foi aonde eu falei pro Eric, eu falei assim, amor, tá esquisito. E nisso eu tinha acabado de retornar pro trabalho, né? Que a gente tava trabalhando fechado. E aí eu falei assim, é melhor eu ir pro hospital. Porque é umas dores que eu nunca senti na minha vida.
Aí ele veio, me encontrou, a gente foi pra maternidade. Aí chegou lá e falou assim: deve ser contração de treinamento, não sei, não tenho noção. Aí a médica veio, falou assim: vamos fazer um exame de toque. Fez o exame, ela falou assim: ó, pra enfermeira, gestação 26 semanas, trabalho de parto ativo, tem infecção, vamos internar agora. Aí eu falei assim: meu Deus, e agora, né? Aí eu falei assim: vou tratar com antibiótico, vou pra casa. Só que não é o que a gente espera que vai acontecer, né? Não funciona assim. Aí nisso eu fiquei ali na maternidade São Bernardo. Como não tinha vaga na ANEL, eles tinham que ter uma vaga pra mim, mesmo que o bebê nasça ou não. Me transferiram pra Guarulhos. Só que aí eu tomei a injeção de corticoide, fizeram todos os procedimentos, fiquei deitada. E aí foi onde me transferiram. Aí eu fui pra Guarulhos. E aí eu falei assim, e agora, né? A gente já vai com o coração apertado. Falei assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Não estava preparada para ter o Não, bebê naquele momento, não. né? Porque a gente sonha, idealiza, né? Uma coisa. Então, assim, a gente tá na metade da gestação. Sim. Então a gente planeja, eu quero a roupinha, eu quero o bercinho, eu quero tudo, né? Desse jeitinho. E aí fui transferida, fiquei numa sala de pré-parto, que não tinha janela, não podia ter visita. As visitas eram todas no telefone. E eu tava com muita dor, porque era uma contração atrás da outra, né? Dava uma espaçada de 10 minutos, porque não tava tão ativo pra já nascer. E aí foi aonde, nessa internação, trocaram os medicamentos. Que aí foi aonde ficou mais lento o medicamento fazer efeito, foi aonde o bebê veio nascer. E com aí, 26 semanas. 26 semanas. Ou seja, ele não estava totalmente não estava preparado. Então, era tudo muito prematuro. O pulmão, o estômago, o intestino. Ele já tinha tudo formado, só que ainda não podia sair, né? Porque não estava maduro. Aí passou uns 4 dias da minha internação, o Levi nasceu. Ô Bia, e ele nasceu prematuro por quê? Você tinha alguma doença pré-existente? Isso, eu tenho um problema crônico. Eu tenho insuficiência estimo-cervical, que é o colo do útero curto. Que eu falei assim, eu não acredito que comigo tá acontecendo isso, né? Só que depois que você conhece isso, você vê que é comum. É normal. Infelizmente é normal. Muita gente, muita mulher passa por isso. Então, eu poderia ter feito uma cerclagem, que é costurar o colo do útero, só que não dava mais tempo, porque a bolsa já estava no caminho para sair. Você só soube desse seu problema crônico quando o Levi nasceu de 26 semanas? Quando foi na minha internação, que aí a médica veio e falou assim, mãezinha, você tem insuficiência estimo-cervical, a gente não pode costurar a essa altura, porque o risco de infecção é gigantesco e pode estourar a bolsa e o bebê nascer também do mesmo jeito. Então, é repouso absoluto. Então, não levantava nem para ir no banheiro. Era tudo deitada, eu comia praticamente deitada, banho era no leito, até ele nascer eu não podia. Aí, depois que ele nasceu, eu tive... Aí foi como se tirasse a mão com a dor, né? Assim. Sim, aí, fiquei normal, vida normal de novo. E aí, depois ainda que ele nasceu, eu tive um pico de febre gigantesco, que eu me pulava na cama. Eu acho que foi por questão também da adrenalina, né? Foi tantos dias de dor. Sim. E fiquei mais uns dias ainda tomando antibiótico por conta de uma infecção bacteriana que eu tive. Então, tudo isso em meio a uma Covid, né? Sim. Não podia... Você ficou um mês sem pegar o bebê? Fiquei um mês. E assim, era quando ele tava na incubadora, era manipulação mínima. Então, nem os médicos mexiam direito nele. Ele era um bebê, ele estava entubado, porque... Ele nasceu com quantos quilos? Nem 1 quilo? Nem 1 quilo, ele tinha 975 gramas. Meu Deus. E 33 centímetros. Então, ele era um bonequinho, né? Ele era bem pequenininho, bem moreninho, a cara do pai dele. Eu lembro. E aí, ele pequenininho, e quais as doenças que ele veio trazendo também? Isso. Ele desenvolveu doenças, né, na UTI? É que assim, por ser um bebê, eles já nascem meio que com uma infecçãozinha no organismo, né? Então, assim que ele nasceu, já começa com antibiótico, que é muito forte. E assim, é um bebê prematuro, ele não tá preparado para receber alimento. Só que ele saiu da barriga, ele tem que receber o alimento. Sim. Então, não tinha muita escolha.
E aí vai com fórmula, né? Tudo manipulada. E aí eu tinha que tomar ainda medicação durante um período lá no hospital, que o médico falou assim, eu vou te dar alta, mas tem que vir todo dia. Aí o Eric subia pra ver ele, eu ia pro PS tomar medicamento, o antibiótico. E aí o Eric falou assim, ó, amor, a médica falou que quer pra você subir pra ver ele, porque ela quer dar o seu leite. E nisso, o leite nem tinha descido ainda. Sim. Aí eu fui, elas começaram a estimular, eu comecei a dar meu leite pra ele, e assim, era tudo muito trabalhoso, porque para tirar 5 ml eu ficava 1 hora. Meu Deus. 10 ml, mais 1 hora. E assim foi 1 mês. E ele tomava fórmula, eu deixava o leite, elas congelavam, ofertavam pra ele, né, durante as 24 horas. E aí assim foi indo, ele foi evoluindo, aí tinha dias que ele não tava muito bonzinho, porque a UTI é assim, o hospital, né? Sim. É altos e baixos, altos e baixos. Tem dia que tá tudo um céu. E ele ficou quantos meses internado 3 na UTI? meses. 1 mês de UTI, né? 2 Depois... meses de NEL e 1 mês de UTI pediátrica. Que a UTI pediátrica é crianças de todas as idades, né? Aí ele desenvolveu meningite. Meningite, teve meningite já na NEL ainda. Aí a meningite deu pneumonia. Covid. Também. Covid, ele chegou até a suspeita. Aí eu falei assim, mas gente, eu nem tenho contato com a criança, então provavelmente era de alguém, também tava no auge, não tinha como correr, né? E aí ele ficava numa salinha toda de vidro, isoladinho, nem eu podia entrar, só a enfermeira, só a médica. E eu via ele por uma janelinha desse tamanho assim, nesse período que ele ficou em isolamento. E aí deu negativo o exame, ele voltou pra incubadora do lado de fora com os outros bebês. E aí esse processo foi o primeiro mês. Então, assim, tinha dia que eu voltava pra casa rindo, tinha dia que eu ficava triste, e nesse dia triste eu ia dormir. Eu falei assim, é melhor eu dormir, descansar, porque eu não tenho o que falar, né? E aí todo dia eu tinha aquele diário, né, do hospital. Eu mandava um áudio e compartilhava com todo mundo. Os grupos o da histórico família. do Levi, né? E aí teve um dia que eu fui visitar ele, aí a doutora falou assim, ó, mãe, hoje ele não acordou bem, ele vomitou. Mas eu acho que foi nessa questão de troca de fórmula, né? E aí, nisso, eu distendeu o abdômen. Aí o hospital me ligou e falou assim, ó, preciso que você venha pra cá urgente. Aí o meu coração, falei, ai meu Deus. Porque eles não podem dar notícia no telefone, né? Aí eu falei assim, e agora? Aí eu falei, ai, pro Eric, eu falei, ai meu Deus. Aí eu já liguei pra minha mãe, falei, mãe, o hospital chamou. Aí a gente já vai com o coração aflito, cheguei lá, era pra falar com o cirurgião. A cirurgião falou assim, ó, o doutor Guilherme foi maravilhoso, foi um presente de Deus. Ele falou assim, a gente vai ter que descer pra ver o que tá acontecendo. Aí quando abriu a barriguinha dele, ele era a barriguinha desse tamanho, foi um corte de ponta a ponta, né, na barriguinha. Falou assim, ó mãe, a gente abriu, o intestino dele tava necrosado. Então assim, parou de receber sangue. E a gente limpou e fechou, porque não tem o que ser feito. Aí, nesse dia, eles deram um acesso de 24 horas liberado pra gente. E nesse período que ele tava dentro da cirurgia, você acaba conhecendo muita gente no hospital. E aí, nisso, teve as meninas que foram essenciais, a Dani, a Nayara e a Michele, e a Bruna, né? E aí, assim, nesse dia, a Bruna falou assim, vem cá. E a Bruna é serva também. Ela falou assim, vamos orar. Ela ajoelhou, ela e mais umas 10 mães no chão da UTI. E ali a gente levantou um clamor. A Dani entrou comigo. Ela levantou um clamor. Todas as enfermeiras oraram com a gente. Aí ele saiu da cirurgia, saiu vivo. Eu falei assim, glória a Deus, né? Aí a gente vai criando uma expectativa. Aí ele fez diálise, que é só passando o sorinho pra esquentando o rim dele, porque tava querendo parar, tava falhando. Aí o rim voltou a funcionar. Aí nesse dia eles me deram 24 horas de livre acesso. Aí eu falei pro Eric, falei assim, eu não vou ficar não. Eu não vou ver o menino morrer. Eu não tenho essa coragem. Eu falei assim, eu não vou aguentar. Eu quero que você fala, nesse momento, a importância das pessoas que estavam orando, que você me contou lá nos bastidores. Eu sei que aconteceu isso, né, Bia? Foi assim, desde quando ele nasceu, eu tenho um ministério, que eu sou do Ministério Aliança com Cristo, e assim, ali eu posso falar que é uma família. Tenho minha família, todo mundo agarrou, ficou comigo, só que ali fez toda a diferença,
Porque a igreja. A igreja, a gente não sabe o que ia acontecer, só que a gente não ora, né? A fé é aquilo que a gente não vê. Exatamente. Então, assim, as irmãs, as missionárias, a círculo de oração ia na minha casa, todo dia, 10 horas da noite, a gente estava orando. Então, assim, movimentou muitas pessoas. O meu pai, ele movimentou muita gente. Então, ele falava, 10 horas tem oração do Levi. Na minha igreja, na minha família. Então, assim, a oração fez muita diferença na minha vida. E meu marido também. Até o momento que eu tive que ficar com ele na UTI, que ele tinha que ter um acompanhante quando ele desceu pra UTI pediátrica. E dava 10 horas da noite, o Eric me ligava, eu colocava um fone no meu ouvido, um fone no ouvidinho dele. E ali a gente orava junto. Ou tinha dia que eu ajoelhava e orava e chorava. Mas, assim, foi 3 meses de oração. Eu quero que a gente faz um stop agora, assim, uma parada para falar exatamente desse momento que você viveu, porque a mãe da Beatriz era de uma igreja, eu, né, faço parte de um outro ministério, a Bia e o Eric, eles são líderes de ministério na igreja deles, então movimentou, Bia, eu vou te falar que foram mais de milhares de pessoas. Eu lembro que 10 horas da noite era o pessoal da minha casa, da minha igreja, dos meus grupos de oração, eu compartilhei foto dele para todo mundo orar, então a oração foi o que manteve você e o Eric íntegros, crendo, né? Muitas pessoas no milagre. Que eu nem conhecia, mas sabia da minha história. Sim. E aí mandava mensagem a tia do Eric pediu oração para uma missionária. Na época, a missionária foi pregar depois de bons anos lá na nossa igreja, a gente não fazia ideia. E ela tinha um milagre na casa dela. E ela contou esse testemunho para mim no telefone. Aí eu falei assim, pra meu te Deus. Fortalecer. Assim, eu recebi muito testemunho. Então, eu tinha esperança, né? Porque assim, eu posso falar, eu vivi um milagre até o último suspiro dele, ele era um milagre. Eu tenho isso na minha cabeça e no meu coração, e eu não duvido disso, porque a partir do momento que ele nasceu, ele poderia ter falecido ali. Sim, porque ele não estava com nada pronto para ter nascido com 26 semanas, né? Tem muitas crianças que ficam bem, é natural. Só que tem crianças que não vão, não conseguem evoluir. E assim, eu fiquei muito feliz, porque eu vivi com meu filho um mês intenso. Esse último mês de vida dele. Então, assim, dentro da UTI, a gente fez mês aniversário. Sim. O Eric vinha um dia sim, um dia não, ficava com a gente a tarde inteira. A minha sogra teve a oportunidade de conviver com ele. Ela ficava 2 dias, aí eu vinha pra casa trocar de roupa. A minha mãe passou uma noite com ele. Por conta da Covid da idade, ela não poderia ficar muito. Mas ela teve a oportunidade de conhecer ele. A Liana, minha tia, também foi orar por ele e conheceu. Então, assim, movimentou também um hospital. E você contou pra mim nos bastidores do que você vivenciou na UTI, ali você fortalecendo a tua fé, recebendo tanta oração, tanta gente orando pela vida do Levi, e você ali firme na fé, e você viu um monte de criança indo embora, você me contou. 5 crianças, além do meu filho ir embora. Teve até um caso que velaram a criança lá dentro, porque era Covid, né? E eu falei assim, meu Deus, 2 anos, hoje praticamente a idade da minha filha. Eu falei assim, se a pessoa não tá firmada no teu Espírito Santo, ela enlouquece. Sim, você me contou isso, eu faço questão que a Bia fale isso agora pra te fortalecer, você que tá em casa, que tá ouvindo essa história, que tá ouvindo esse testemunho de fé. A Bia em nenhum momento ela colocou Deus no banco dos réus. Esses 3 meses do Levi internado, ela sempre firmada ali na fé, crendo que Deus estava cuidando dela, do Levi e do Eric. E ela sempre, né, mesmo que o coração despedaçado, com um sorriso, sempre me mandando mensagem pro grupo com sorriso, com voz de esperança, e isso no meio da tormenta eu acho que fez toda a diferença. Ela viu crianças morrendo em redor, ali ao redor de vocês, né, Bia? Foi na primeira noite que eu fui ficar com ele, que a doutora ligou e falou assim, mãe, o Levi vai ficar na UTI pediátrica porque ele já é um bebê grande. Só que a gente entende. Com 1 quilinho. Mas eles falam por conta da idade, né? Aí eu falei assim, mas tá tudo bem? Ela, não, tá tudo bem.
Agora aqui você pode ficar o dia inteiro com ele. Se quiser dormir, você também pode. Mas se não quiser dormir em casa, pode vir. Eu falei, não tenho coragem agora de largar meu filho. Como que eu vou passar o dia e vou voltar pra casa? Aí foi onde começou aqueles cuidados. Que eu creio que ali foi um presente de Deus pra minha vida. Porque ali eu ajudei a dar banho. Mesmo ele com aparelho, com um monte de coisinha no corpinho. Ele tava com o caninho pra tirar a sujeira, o dreno da cirurgia. Sim. Entubado. Então, assim, mesmo com as limitações, eu pude cuidar do meu filho. E ali Deus preparou enfermeiras maravilhosas, os médicos maravilhosos pra cuidar. Então, assim, foi um presente pra mim. Tanto que ele ia dormir, eu cantava um louvor pra ele, eu orava pelo meu filho. Eu vivi uma experiência de mãe, né? Foi bem limitado? Foi. Mas foi um presente pra minha vida. E tanto que aí o percentual de infecção tava baixando. E aí você fala assim, ai meu Deus, agora vai dar certo. Aí os médicos falam que pode ser que ele entre com o intestino curto, na síndrome do intestino curto. Então pode ser que sobrou um pedacinho, ele precisa de uma bolsinha na barriga. E aí eu e o Eric começam a pesquisar as coisas, que eu falei assim, a gente tem que ter noção do que vai acontecer. Começa, aí a gente marcou, ó, cirurgia pra tal dia. Ele tá bem, o exame tá bem. Só que assim, ninguém mais dava uma oportunidade pro meu filho. Mas teve uma médica que deu. Ela falou assim, não, enquanto ele tá aqui, eu não vou desistir. Então assim, ela foi essencial. Ela não tava ali só por estar. E ela tratava, beijava, abraçava todas as crianças. Todas as mães tinham um carinho enorme por ela. Quem que é ela, doutora Bia? Natane. Natane o quê? Você lembra? Não lembro. Faz tempo que eu não tenho contato com Vamos ela. Mas honrar. assim, ela foi maravilhosa. Eu li um livro, Bia, que chama Sonegadores da Honra. Eu até compartilhei isso no meu Instagram. Todas as vezes que nós tivermos oportunidade de honrar as pessoas, a gente não pode sonegar a honra. Então, doutora Natane, não sabe o sobrenome, não depois lembro, a gente mas coloca eu tenho aqui. ela no Instagram. Doutora Natane, você foi uma bênção na vida do Levi, da Bia, e você fez toda a diferença. Fez toda que a diferença. Que fique publicado aqui, exatamente. Né? A honra, doutora Natane. Porque ela foi a única que deu uma chance pra ele. Porque os outros estavam ali só pra deixar confortável, pra quando chegar a hora dele partir não sentir dor. E aí veio a segunda cirurgia, ela falou assim, Bia, eu não vou poder estar aqui, mas o doutor vai estar aqui, eu esqueci o nome do doutor, ele vai acompanhar. Só que antes dessa cirurgia, eu escutei muita coisa dentro dos médicos, assim, mãe, seu filho é um vegetal. Só que assim, ele tava com 2 medicações, ele tava extremamente dopado pra não sentir dor, fez o eletro da cabeça, o cérebro do bebê é perfeito. Então, assim, a parte neurológica dele era impecável, ele não tinha nada. Foi a questão do organismo mesmo, do intestino dele. Aí eu falei pro Eric, eu liguei, eu falei, amor, o médico falou que o Levi tá só no aparelho, porque ele vegetou, ele não funciona mais nada dele. Aí eu já fiquei desesperada, né? Já movimentei a família inteira. Falei, mãe. Aí a coordenadora, a início eu fui chamar um doutor pra falar comigo, que é o doutor que vem quando não tem mais o que fazer, né? Aí ele vem conversar com você. Aí eu falei assim, doutor, eu tenho esperança. Ele falou assim, você tem que ter, porque é o seu filho. Enquanto tem vida, tem esperança. Até o último suspiro. Aí ele falou assim, olha, não escuta mais nada de ninguém. Foca no seu filho, ora e vamos viver um dia de cada vez. Aí passou, minha sogra foi ficar com ele antes da cirurgia, eu fui para um culto, foi um pastor pregar na nossa igreja. Aí ele contou o testemunho dele, que Deus curou ele de um câncer, mas não curou de uma doença na perna. Aí eu falei assim, só que na hora a gente não, né? Não assimila. Não. Aí ele falou assim, ó, Deus manda te dizer que ele tá trocando a sua armadura e revestindo o seu coração. Porque vai vir palavras que vai machucar a sua alma. Mas o Senhor tá te fortalecendo. Aí eu falei assim, a gente pensa que o médico vai vir falar alguma coisa comigo, né? Mas era o quê? O Senhor prepara a gente. Ele não faz nada antes de... Ele prepara a gente, ele avisa a gente, sempre antes de acontecer alguma coisa. Boas ou ruins. Exatamente. Então o Senhor, ele sempre prepara. Às vezes a gente tá desatento. Mas ele não faz nada sem avisar. E aí foi quando ele fez a segunda cirurgia, desceu pro centro cirúrgico, tava eu e o Eric lá esperando. Foi uma cirurgia de 40 minutos. Aí eu falei assim, meu Deus, muito rápido, ou deu tudo certo, ou
não aguentou, né? Aí ele subiu da cirurgia, mas assim, Cris, ele subiu verde. Verde. Aí já era o fígado, né? Foi comprometendo os outros órgãos. Foi. Aí quando o médico veio falar pra gente, falou assim, olha, o Levi, eu abri ele não tinha mais o intestino, o corpo absorveu o intestino dele. O nome da doença é entericolite necrosante. É uma inflamação do intestino. E não tem o que ser feito. O transplante não tem, ainda mais na idade dele. E é uma coisa muito arriscada também. É bem raro acontecer, né? Se tem fora. Aí eu falei assim, meu Deus. Ali o meu chão abriu. Que eu falei assim, e agora? Eu falei assim pro Eric, amor, eu acho que a gente não orou o suficiente. Né? Porque eu falei assim, será que eu não orei? Aí ele falou assim, não, a gente orou o suficiente. Agora tá nas mãos de Deus. Aí foi a última noite dele. Aí o Eric foi embora, eu fiquei. Até conversei com a Andréia lá, que tinha um bebezinho também. Aí eu falei assim, Andréia, eu vou tomar um banho, vou lavar o cabelo e vou ficar sentado. Eu nem vou deitar a poltrona, porque eu vou ficar com ele à noite, né? Que eu quero ver como que ele vai passar a noite. Aí isso aconteceu, aí eu sentei, aí eu assistindo e eu falei assim, Senhor, se o Senhor for fazer alguma coisa essa noite, eu não quero ver. Eu não quero ver. Só que assim, Deus, ele é perfeito em tudo, né? Me deu um apagão. Eu nem percebi. Eu fechei o olho. Quando eu abri, o médico falou assim, mãezinha, ele parou. E ele vai parar de novo. Você quer ficar ou você quer esperar lá fora? Aí eu falei assim, doutor, eu vou esperar lá fora. Nisso, eu já peguei meu telefone, já liguei pra minha mãe. Falei pro Eric, amor, vem que o neném não tá bem. Aí ele veio pela Dutra. Aí minha mãe e meu pai já tava vindo da praia, né? E aí foi passando, eu fui já ficando desesperada, a Liana comigo, né? Ninguém dormia nessa época, né? Ficava todo mundo de madrugada, de prontidão. Aí eu falei, Li, ele não tá bem, ele não vai aguentar. Ela, calma, eu falei, ele não vai aguentar. E assim, a gente como mãe, a gente sente, né, com o nosso filho o que vai acontecer. É dom de Deus mesmo ser mãe, porque não é fácil. E aí, foi saindo eu lá fora, e aí veio um médico e falou assim, mãezinha, pode me abraçar, me bater, mas infelizmente ele descansou. Eu fiz tudo que eu podia, ele teve 3 paradas. E uma parada que ele teve foi de 15 minutos. Então, assim, era muita medicação pro corpinho dele trabalhar, né? Era muita coisa. Aí o médico me abraçou, me apertou, ele falou assim, pode me bater, pode me xingar. Eu falei, doutor, eu não tenho força. E aí, nisso, você faz amizades. E as enfermeiras viraram todas minhas amigas. E aí, ia chegando uma enfermeira, me via lá fora, falava assim, eu não acredito. E já começava a chorar também. Aí eu falei assim, como que eu vou falar pro Eric? E agora? Como que eu vou falar? Aí eu falei assim, eu vou esperar ele chegar, porque é uma rodovia, né? Aí ele chegou, eu esperei ele na porta do elevador e falei assim, amor, o Levi não aguentou. Aí ele veio, a gente se abraçou, aí as enfermeiras veio e falou assim, você quer entrar pra ver ele? Eu falei assim, quero. Eu fiquei 1 hora com meu filho no colo sem nenhum aparelho. Foi a primeira vez que eu vi ele sem nada. Sem nada, sem nada, sem nada. E ali, o que eu tinha que ficar de desespero foi naquele momento. Depois dali não tinha mais o que ser feito. E aí até tinha uma senhora da limpeza que ela nunca ficava ali. E nesse dia ela falou assim, agora eu sei porque que o Senhor me enviou pra cá hoje, é pra orar por você. Então ela abraçou, orou por mim. Ela falou assim, eu não fico aqui, mas o Senhor tem um propósito de eu ter ficado aqui nessa madrugada. E aí me abraçou, aí veio muita gente do hospital me ver. Veio o Eric e se despediu do Levi. Aí chegou a coordenadora e falou assim, mãe, eu preciso levar ele, né? Aí levou. Aí eu vim embora. Aí eu falei assim, eu acho que a pior parte é agora. Porque muita gente quer me ver e ninguém sabe o que falar. Né? E assim, eu entendo as pessoas. Muita gente às vezes foge da gente. Fala assim, o que eu vou falar pra Bia? Né? As pessoas ficam meio assim. Mas eu entendo. Eu não questiono nem nada. Aí foi onde eu fui pra casa e nisso Deus tinha dado um sonho pro Eric. Nesse sonho ele carregava um caixão branco. Então o Senhor já preparou ele. Só que se ele me falasse, eu ia ficar, né, maluca antes da hora.
Então ele nem me contou. E aí foi o que aconteceu, né? No velório, quem carregou foi ele. Nunca vou Muita esquecer essa coisa imagem. do velório eu não lembro, né? Eu falei pro senhor apagar isso da minha mente. As datas comemorativas. O senhor me lembra, falei assim, o senhor me apaga isso da memória, porque machuca a gente, né? E o Sim. começo machuca. E eu fiquei assim, terminei a licença maternidade sem a criança, porque eu tava de licença. Ainda que não doeu tanto, porque como a gente entrou na pandemia, eu trabalhava com o público. Muitos clientes não tinham noção que eu tava grávida, então não ia ter aquele questionamento. Um monte de perguntas, né? E ali começou a segunda parte do meu propósito, né? De sobrevivência. Você, né, vamos explicar aqui isso tudo que ela acabou de contar, né, da maternidade dela. Você deve estar se perguntando, caramba, é um programa de fé, né? Um programa para nos impulsionar, nos fortalecer. Tá só na metade da conversa, né, Bia? Tá só na metade. Depois de tudo isso que ela passou com o Levi, veio uma segunda parte de todo o testemunho dela. Não se esqueçam de que eu falei que a Bia não colocou Deus no banco dos réus. Vamos lá, termina, Bia. E continua. Depois disso, eu comecei a passar, né, fazer acompanhamento médico, que é essencial. Se você vê que você precisa de ajuda, peça ajuda, corra atrás, porque faz diferença, né? Sim. O Senhor, ele pode curar a nossa vida, só que ele deixou os médicos também para fazer a parte dele. Terapia. Ele capacitou as pessoas estudaram para estar ali para ajudar a gente. Exatamente. Eu fiz 1 ano de terapia, mas antes disso tudo, a gente fica moada, né? Não querer sair de casa, e acaba sendo natural do luto. E aí o Eric falou assim: não, a gente não pode ficar assim. Eu falei assim: amor, mas Deus não falou que ia curar? Ele falou assim: Deus não mente. Assim, o Senhor curou e levou, né? Sim. O Senhor faz da maneira que ele quer. E ali eu falo assim: eu não quero ver ninguém. Eu não quero ir. E assim, o meu convívio é na igreja diariamente, né? Os meus compromissos. E eu falei assim: eu não quero ver ninguém. Ele falou assim: então a gente vai começar aqui em casa. Todos os dias ele fazia o devocional comigo. A gente só chorava. Mas a gente tava ali lendo a Bíblia. Cada um tinha o seu caderno, escutando louvor. E aí eu tive que voltar a trabalhar. Eu falei: e agora? Eu falei: eu ainda não quero ver as pessoas, porque a gente não sabe qual vai ser a reação e nem a nossa reação, né, de volta. E aonde eu mais me levantei espiritualmente foi no Bola de Neve. Então ele me levava para os cultos de quarta-feira, onde eu ouvia a palavra, a gente louvava e eu saía renovada. Assim foi por uns 2 meses, toda quarta-feira eu tava indo lá. Então ali foi essencial na minha vida, para mim. Ou seja, igreja, pessoas, gente, né, a terapia, mais a terapia com a terapeuta, mais a terapia coletiva com as pessoas, né? A palavra, né? Eu precisava ouvir a palavra naquele momento. Porque em Jó fala, né, que a esperança para a árvore cortada, eu me considero uma árvore que voltou a florescer. Então eu tenho essa passagem para minha vida. Que lindo. Que lindo. E eu sempre falo isso. Eu fui uma árvore cortada, mas o Senhor fez florescer na minha vida novamente. Porque a poda é isso, né, Bia? Quando eu já passei por várias podas também. Sim. E eu já trabalhei com jardinagem também, minha família, tudo de paisagista, jardineiro. E é isso, uma árvore, quando você poda, ela vem mais forte, ela vai florescer por fora melhor. A gente não vê como tá, né? Exatamente. Então dentro tá brotando. A seiva tá lá. Se você tá na seiva, né, que é o Espírito Santo, que é Deus ali, trazendo, né, fazendo uma metáfora. Sim. É isso. Então, isso fez a diferença, né? E aí foi voltando para mim, pro meu ministério mesmo, normal. E aí fui me levantando. Quando você se ergueu, veio mais um baque. Perdi meu pai. Depois de 4 meses. No Levi, perdi meu pai em janeiro. Ele teve um AVC hemorrágico. Então, o socorro demorou para acontecer dentro do hospital. Então, aquilo ficou pior, o caso dele. E aí, depois de 3 dias, se eu não me engano, ele faleceu. Não consegui viver o luto do meu pai, porque eu tinha que cuidar da minha mãe. E tudo isso em meio, assim, no ápice do Covid. Do Covid, exatamente. O hospital que meu pai tava, nossa, era uma UBS lá na Praia Grande. Meu pai numa cama entubado. Eu cheguei, a enfermeira falou assim: eu vou deixar você ver seu pai. Foi a última vez que eu vi meu pai com vida.
mesmo nos aparelhos, né? Muito debilitado. Eu falei assim, ai meu Deus, não é meu pai. Não é a mesma pessoa que a gente conhece, né? E tinha senhoras no chão. Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia, porque não é normal isso. As pessoas, né, merecem um mínimo, né? E ali, passou um tempo, eu me preparando para ir visitar meu pai novamente no hospital. Minha mãe me liga. O hospital me chamou. Eu falei, ai, mãe, meu Deus, e agora? Será que tu vai ser transferido? Aí minha mãe correu pro hospital, ela, filha, pai foi embora. Aí eu falei, mãe, eu já tô no caminho. Aí a gente já ligou, avisou todo mundo, aí foi todo mundo pra casa dela, né? 4 meses depois do Levi. 4 meses depois do Levi. Aí trouxe minha mãe da praia pra São Paulo, morando perto. A gente cuidando uma da outra, vivendo nós duas. Uma fortalecendo a outra, porque a mãe perdeu o marido. E a filha perdeu o filho. Ela perdeu o marido e o neto. Isso. E aí, passou 2 meses, perdi a minha mãe. Então, ali, eu me vi num verdadeiro abismo. Porque quando eu perdi meu filho, eu tinha meu pai e minha mãe, né? Depois eu não tinha mais nada. E foi difícil. Mas eu não deixei de ir pra igreja. Não deixei de buscar. E as irmãs também não me abandonaram. Elas estavam na minha casa, fazendo campanha por oração. Junto com a Liana, que ela é minha pastora, né? Ela e as missionárias nunca desistiram de mim. Muito menos o meu marido. O Eric. Se ele não soltasse minha mão, eu não tava nem aqui hoje. Vamos honrar o Eric também. Ele foi essencial. Incrível. Que homem incrível. De uma paciência, servo do Senhor, com sabedoria, busca, né? E ali começou mais uma parte da minha prova. Minha mãe foi enterrada um dia antes do meu aniversário, de 29 anos. E eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Fiquei órfã. E é aquilo, né, Bia? Quem perde pai e mãe é órfão. E quem perde filho é inominado, né? Não tem nome. Não tem. Quem perde o marido é viúva ou viúvo. Quem perde o pai ou a mãe fica órfão, mas quem perde um filho não tem nome. Então ela sentiu todas essas dores num período de 7 meses, né, Bia? 7. Em 7 meses, de setembro a abril, no ápice do Covid, ela perdeu o Levi, o filho, o pai e a mãe. Perdi minha mãe pra Covid ainda. Pra Covid, eu lembro. E foi muito triste, porque assim, eu não sei nem se era minha mãe. Aqui a gente fica naquela, né? Tudo lacrado, tudo fechado. Falei, ai meu Deus, será que é minha mãe? Será que a gente não A gente não quer acreditar, né? Não quer acreditar. E tudo isso que a Beatriz viveu, nós como família vivenciamos também. Parece que de longe, mas não estávamos longe, né, Bia? E foi muito triste. Eu imaginei assim, é o que você falou pra mim aquele dia em casa, hoje você falou nos bastidores, você acabou de falar agora. E uma das coisas que a gente conversou sobre todas essas idas, né? O filho, o pai e a mãe. Ela falou, Cris, quando eu perdi o Levi, eu tinha meu pai e minha mãe. Sua mãe te dava todo apoio, né? Mãezona. Aí o meu pai se foi. Agora, quando a minha mãe se foi, eu perdi o chão. Eu perdi a esperança de vida. E eu imaginei, todo mundo da família, todos os seus amigos, todas as pessoas imaginaram, agora a Bia vai sucumbir. E é aqui que tá o ponto, né, da tônica do programa, do porquê que esse programa existe. Que a gente fala desde o início, né, café com fé. Nem a fé, nem o café pode esfriar, né, porque a fé da Bia esmoreceu, mas não esfriou. Passados alguns meses, a Beatriz estava de pé. Ela nunca deixou de olhar para a cruz, de olhar para Deus, de olhar para um Deus que estava segurando ela no colo. De fato, né, Bia? Foi. Porque assim, eu perdi meu pai e minha mãe, mas eu tenho um pai. Sim. Né? E é um pai que não me abandona. Yes, é isso aí. Então, ele é pai de órfãos, né? Exatamente. Então, o que
A gente traz memória que dá esperança, né? Uhum. Então, assim, eu falo assim, foi um dia de cada vez. Todos os episódios eu falo isso, Bia. Jeremias 3:21, que deve ser, para mim é um mantra. Devo trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Por quê? Porque a gente passa por isso, por morte, por divórcio, por dores, por traição. Gente, aqui nós não estamos aqui de passeio, né? Não. A gente não tá aqui passeando. Às vezes a gente tá passeando, né? Vai pra praia, a Bia acabou de voltar da praia. Ai, que delícia lá na praia, Cris, em São Sebastião. Eu também acabei de voltar de um passeio. Ok, a vida, a gente tem o desfrute da vida que Deus nos concedeu e nos permitiu, mas se você for levar assim, o porquê de estarmos nessa vida, isso não é um passeio. O nosso lugar eterno não é aqui, né, Bia? Não Nosso mesmo. Lugar eterno não é aqui. Quando você tem essa identidade e quando você tem essa convicção, cara, você vai passar. O que nos aguarda não tem choro, não tem luto, não tem morte. Exatamente. É a vida eterna, É a vida eterna com o nosso Deus, sem dor. É isso que me dá esperança. E Deus não é homem para que minta, né? Então, assim, se Ele está nos prometendo uma vida no porvir, que não há lágrima, não há choro, não há dor, não há morte, isso vai acontecer. Esse dia vai chegar para aqueles que estão assim, ó, grudadinho com Deus. E eu muitas vezes eu imaginei que você ia sucumbir. Assim, e eu orei muito por você, Bia. Tô confessando aqui publicamente. Mas é isso. É o que te fortaleceu. Exatamente. Né? É assim, quando a gente perdeu a avó, a gente perdeu a intercessora da família na época. Então, assim, eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu perdi a minha maior intercessora. Só que o Senhor, Ele prepara, né, pessoas para ficar com a gente. Eu tenho meu marido, que eu tenho certeza que ele é meu maior intercessor. Sim. Antes de vir pra cá, eu falei, amor, ora por mim, eu tô muito nervosa. Aí ele orou, ele falou assim, Senhor, prepara cada palavra que vai sair da boca dela. Que é o que eu pedi pro Senhor também. Eu falei assim, que é pra edificar vidas, assim. Da mesma forma que eu passei, eu conheço mulheres que perderam filhos. Uma com 25, outro com 36, a idade do meu irmão. E são guerreiras. E estão lá vivendo pra Deus, né? Uma pastora, você vê assim, você fala, eu não acredito que essa mulher perdeu o filho. Então você fala, Senhor, ela pregou na igreja, eu chorei, eu falei assim, dá força para ela cada vez mais, porque não é fácil, não importa a idade, né? Aquilo, Bia, quando a gente, eu tinha um amigo que falava para mim, quando você reclama que tá comendo uma banana, se você olhar para trás vai ter alguém comendo a casca da sua banana. Então o nosso problema não é menor nem maior, Deus dá na medida daquilo que a gente aguenta e Ele vai nos carregar na medida da nossa necessidade, a nossa demanda vem na medida do tamanho que Deus colocar aquilo que a gente aguenta. Eu falo isso em relação à dor, né? Que as pessoas falam assim, ai, mas o seu sofrimento. Eu falei, não, sofrimento é sofrimento, não importa o tamanho. Sim. O seu eu não consigo carregar, e o meu você não consegue carregar, mas não deixa de ser dor. E tem mulheres que estão aqui assistindo, muitas pessoas que isso vai chegar, vai reverberar em muitas vidas, e você que está assistindo, talvez você tenha passado por a perda de um aborto espontâneo, ou um bebê que nasceu e depois veio a falecer, ou um filho de 2 aninhos, como ela viu morrer na UTI, ou sei lá de que idade, meu Deus do céu, perder um filho, é uma dor inominada, não tem nome, né? Ou você acabou de se divorciar, ou você está passando por um filho nas drogas, ou você está passando por uma dívida muito grande, impagável. A gente não sabe aqui dar nome para os teus problemas, mas ninguém vai passar ileso. O próprio Jesus Cristo, que foi Senhor dos Senhores, Ele falou, tenha fé, tenha ânimo, porque no mundo tereis aflição. Então assim, aqui nós teremos aflição, nós vamos passar por momentos de alegria, de gozo, de prazer, de desfrute, de realização de sonhos. É óbvio que vamos, porque o nosso Deus é galardoador, né? E as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Óbvio que nós vamos viver tudo isso, mas no pacote também vem dissabores, traições, problemas, choro, porque aqui a gente ainda está passando, né, o porvir que nos aguarda, que não teremos nada disso, mas aqui nós vamos ter. Então se você está dando um tamanho para o seu problema muito gigantesco, olha só, a Beatriz passou por 7 meses da vida dela que ela perdeu todo o chão. Né? Aliás,
o seu chão foi Deus, né? Foi. Ela perdeu o filho, o pai, a mãe num período de 7 meses. Gente, é quase que impensável isso, né? Exatamente. E pessoas assim que estavam, não era um pai e uma mãe distante, né, Bia? Não. Era um pai e uma mãe que fazia... Eu era uma princesinha, a princesa do Eu Elcio. fui muito desejada por eles. Foi planejada, foi desejada, foi o pitoco do papai. Eu que sei disso, né? Era verdade. a Bia do Elcio. Então, assim, ninguém falava mal da Bia. E tanto que ele não aguentou ver a sua dor, né, Bia? A gente conversou isso nos bastidores e é isso. A gente crê que ele não aguentou ver a dor da Bia. E logo na sequência, no meio da Covid, foi a mãe. E foi um baque para toda a família, porque a mãe da Bia não era só a mãe da Bia, né? Ela foi quase que mãe do meu marido, né? A filha mais velha da minha sogra. E aquela filha que fazia questão de juntar todos, fazia né? Era aquela que juntava todo mundo no Domingo das Mães, no Natal, na Páscoa. E era aquela tia que comprava presente para todos os sobrinhos, que cuidava dos irmãos, que fazia de tudo. E então a Bia perdeu a mãe. A Bia e o Tarcísio, né, perderam a mãe, mas a família perdeu a matriarca, né? A matriarca ali, a que juntava todos da família. Então, foi uma perda muito significativa na família, mas quem tem a presença do Deus eterno, né, Bia? Cris, porque assim, ó, o Senhor, ele põe a ferida, ele abre e ele fecha. E eu creio assim que... eu falei assim, o Senhor vai me dar, se ele quiser me dar outro filho, é no tempo dele, porque assim, ele não vai me dar um band-aid pra tampar um buraco, não. Sim. O Senhor vai curar, vai me preparar pra mim poder ter outra criança, porque senão eu vou sofrer com a criança no colo e falei, não, achar não que vai acontecer tudo de novo, porque isso o problema crônico tava aí. Isso. E ali foi em abril, né? Passou um período, eu tava trabalhando na Arte Café, conversando com a Sabrina, eu falei assim, Sá, na minha cabeça, no meu coração, pra mim, o Senhor já me deu um filho e eu tô bem com isso. Eu acho que eu não vou ter outro. Mal eu sabia que eu já tava grávida ali. Quando você falou isso pra ela? Falei, eu já tava, eu não sabia. E aí, nisso, eu passei muito mal, aí ela falou assim, você tá bem? Você tá perdendo a cor? Eu falei assim, eu tô com uma dor de estômago. Aí ela fez o Marcelo na farmácia, comprou um efervescente pra mim, eu tomei. Eu falei, tô melhor. Aí eu saí de São Caetano, passei na farmácia, falei assim, tá esquisito esse negócio. Eu falei assim, ai meu Deus, vou fazer. Fiz, eles foram os primeiros a saber. Mas foi um chororô assim, eu falei assim, foi muito difícil segurar ele pra ele não contar. Porque ele gosta de contar. Nossa, contou rapidinho. E ali eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Vem todo aquele medo, eu falo assim, ai Senhor, mas tá nas tuas mãos. Se o Senhor deu, o Senhor fez a promessa que iria me dar de novo. Então, o Senhor é o dono da promessa. Se o Senhor fez, o Senhor me garante, né? Amém. E ali, como eu já sabia que eu teria esse problema do crônico da insuficiência do colo, eu sabia que eu tinha que passar por um processo, se chama cerclagem, que é para costurar o colo do útero para poder segurar a criança e ter uma gestação mais tranquila. Até então, eu não tive mais nenhum problema. E aí, eu fiz de urgência, né? Achei que eu tava com infecção de urina, não tinha nada, foi um preparo do Senhor. O hospital me internou, ele falou assim, não, você tá com uma infecçãozinha, a gente vai tratar com antibiótico e já vai fazer sua cerclagem. Falei assim, glória a Deus. A neném já tava lá? Não, eu já tava de 18 semanas já. Sim. E aí foi onde eu fiz o repouso de 15 dias que o hospital pediu. Depois eu tive uma vida relativamente tranquila. Tanto que ela nasceu de 40 semanas, né? Quase não queria nascer. Então. E ela foi meu maior presente. Rebeca, linda, maravilhosa. Formosa. Depois eu vou pedir, formosa. Eu vou pedir pro Davi depois colocar a foto da Rebeca, que foi a promessa de Deus pra vida da Bia. E que alegria a Rebeca trouxe pra todos, né? De uma personalidade única. Ela é maravilhosa. Um pouco de Eric, muito de Bia. Ela é bem coca, né? E lá que vem a Rebeca. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu separei um versículo quando eu te convidei, porque pra mim é o que marca, assim, sabe?
Às vezes a gente imagina que Deus vai fazer de um jeito, Sim. Deus faz de outro, né, Bia? A vinda da Rebeca, a parceria do Eric Sim, com com você, certeza. o que você relatou aqui, o que eu sempre vi que foi uma dádiva na sua vida, que foi a união dessas suas Sim. irmãs de igreja. Sim. A sua igreja te segurou em oração, né, Bia? Segurou. E veja, lá em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Você acha que quando Deus levou o Levi, o seu pai e a sua mãe, você acha que ele pensou em te fazer um mal? Não. Deus não pensou em te fazer um mal, e tá na palavra isso. Ele tem pensamento de paz e não de te fazer mal, para vos dar o fim que esperas. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então a Bia, ela buscou e ela achou, né? Exatamente. Ela invocou e ela foi. Olha só o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que são vários verbos, né? Invocar, ir, orar, buscar. Então veja só, a Bia invocou, a Bia foi até ele, a Bia orou, a Bia buscou e ela achou. Quando buscou de todo o coração. Eu acho lindo esse final do versículo que diz: e serei achado de vós. O Deus eterno, todo-poderoso, se permitir ser achado por nós. Sim. Né? Então a Bia, ela se encontrou com o Pai. E o que fez toda a diferença na minha vida com o luto foi porque eu permiti o Senhor curar a minha ferida. Uhum. É isso que faz a diferença na nossa vida. Incrível você falar isso, é isso aí. Você pode orar dia e noite, falar: Senhor, tira isso de... Mas para o Senhor tirar, você tem que permitir, não só falar da boca para fora. Uhum. Então chegou um momento que eu não aguentava mais sofrer. Depois que minha mãe faleceu, eu falei assim: Senhor, eu não aguento mais. É uma dor assim que vai martelando o coração da gente, a mente. E eu falei assim: eu não aguento mais sentir essa dor. Eu falei: Senhor, tira isso de mim. Eu falei: Senhor, me cura. Me cura. Eu não aceito mais isso na minha vida. Foi a partir desse momento. Então, assim, a gente passa pelo luto. A gente passa pelo luto de pessoas vivas, né? Sim. A ausência. Uhum. Mas é isso, você tem que se permitir o Senhor curar. Senão, às vezes é em vão a sua ida, né? Você fala: vou pra igreja, uma hora Jesus limpa meu coração. Não, ele vai limpar a partir do momento que ele é educado. Ele bate a porta, né? Então a gente tem que abrir pra ele trabalhar na nossa vida. E foi assim que eu consegui me curar. Porque eu permiti. Porque senão eu tava até agora também com a dor. Porque a gente tem que permitir o Senhor trabalhar na nossa vida. Senão é em vão também. E assim, Ô Bia, um posicionamento, eu diria, né? Sim, você contou isso pra mim até no carro, a gente vindo pra cá. É um posicionamento quando ela falou assim: Senhor, eu não quero mais sentir isso. E eu não quero lembrar de datas. O Senhor apagou. Então, quando a gente se posiciona, Deus age, né, em nosso favor nessa questão da permissão da cura. Sim. Muito bom você ter tocado assim, nesse ponto. Todo dia 16 eu vou lembrar de cada mês. Não, um ano e Senhor, tantos leva meses. Eu falei: isso. Senhor, apaga da minha memória. Apaga. E assim, o Senhor levou a minha mãe, mas ele deixou minha sogra também, né? Que é uma graça, uma mãe gente. pra mim, porque ela cuidou de mim, do meu marido, da minha casa, como se fosse a minha mãe. Desde quando eu perdi o Levi. E assim, o pai e a mãe dele sempre foram presentes na nossa vida, né? Então, o Senhor, ele deixa quem cuida da gente. Eu esqueci o nome dela, Bia. Sandra. A Sandra. Eu já conversei isso com ela. Vamos honrar a Sandra publicamente. Sandra, eu nunca esqueço quando o seu pai faleceu. A Sandra, ela foi comigo. Ela simplesmente foi lá pra cozinha, né, pros bastidores, e ela preparou, como foi lá na praia. Sim. Todas as pessoas de São Paulo, né, desceram pro velório dele, e a Sandra fez almoço para mais de 50 pessoas. Ela ajudou em tudo, ela lavou a louça toda, ela foi comprar tudo, ela preparou tudo. Quando eu vi a cozinha, tava toda pronta e todo mundo alimentado, e depois foi todo mundo pro velório e voltamos, ela tinha preparado um café. Então já fica aqui até um alerta: às vezes você pensa que você empilhar cadeiras
numa igreja ou em qualquer lugar. Gente, você tirar um lixo que foi jogado numa rodoviária, num aeroporto, você acha que aquilo é em vão, mas não é. Não é. Deus, ele colhe os mínimos serviços que nós fazemos, porque o servo serve, né? Nós somos servos. Sim. E o servo serve. E eu achei lindo o trabalho que a Sandra fez, né? No meio da dor de tantas pessoas, ela se quieta, calada, quietinha nos bastidores, né, Bia? Sim. Ela preparou o almoço para todo mundo, o café de todo mundo. Depois, quando foi a sua mãe que faleceu, ela fez tudo de novo. Cuidou de mim no hospital, Ai, foi ficar gente, comigo, com a que Rebequinha. exemplo. Ficou ainda, eu falei, ai, não vai embora não, fica aqui em casa. Mas ela Então tinha Deus que... prepara. Deus prepara. Deus não Sim. tira e te deixa sem chão. Não. Deus sempre prepara o melhor para nós. É o que eu acabei de ler em Jeremias 29. Os planos que Deus tem para as nossas vidas. E esse é para as nossas, tá? É para da Bia, para minha, para a sua que está nos assistindo. Não importa quem você seja, não importa o problema que você esteja passando. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não me ama mais do que ama a Bia. Ele não preparou coisas mais incríveis para a Bia do que para mim ou para você. Deus é um Deus galardoador. Ele prometeu que não ia nos abandonar e ele não vai nos abandonar. Eu estou passando por uma tempestade também, né? E tem dia que chove menos. Sim. Tem dia que chove mais. Exatamente. Tem dia que a onda remexe. Tem dia que tá calmaria. Mas mesmo no meio de tudo, eu sinto que eu estou no colo do Senhor. Então ele não nos deixa sem o colo dele. Ele, no meio da nossa dor, no meio do luto, ele tá ali presente. Ele está com a gente. Consolador com a gente, Consolador. Diariamente, né? Então, assim, o Senhor Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo. Sim. Então eu falo que isso também o pessoal fala, você é forte, não é uma questão de ser forte. Eu tenho o Espírito Santo comigo, eu tenho Deus comigo, né? Então ele nunca me abandonou. E eu falei assim, ai, quer saber, eu não vou nem questionar porque o Senhor levou, porque ele não vai me falar e ele não tem obrigação de me falar. Ele não tem obrigação, né? Falei assim, ai, quando chegar na glória, eu vejo meu pai e minha mãe, porque eu creio num plano de salvação para a vida deles. Eu creio que foi o Senhor que preparou e levou. Então, eu falo assim, o Senhor tá com o Espírito Santo, Senhor Consolador, vem aqui. Deus Jesus, não nos deve senta satisfação, aqui. né? Nenhuma. Nenhuma. E não adianta a gente questionar, ai, por que o Senhor levou? Porque ele quis. Ele é o dono da vida. Ele Amém. dá, ele tira. É isso. Então, assim, hoje, depois a gente entende, né? Amadurece e eu compreendo muito mais. Então, assim, o morrer é ganho, né, para Cristo. Sim. Então, eu acho que nem tudo, às vezes, a pessoa fala assim, ai, será que eu tô ficando fria? Eu acho que não. Eu falei, não, é porque a gente começa a entender mais o trabalhar do Senhor. Então, eu vejo uma pessoa que tá passando pelo luto, vai passar. Assim, a dor, a gente sempre vai ter aquela lembrança no coração, né? Mas a partir do momento que o Espírito Santo vai consolando, você vai conseguindo reagir, vai conseguir viver, vai passar por isso. Então, o amanhã vai chegar. A gente não vai viver nessa bolha de dor para sempre. Isso passa. As pessoas têm que entender que vai passar, né? A gente acha que vai, mas passa. A gente tem que confiar e permitir o Senhor entrar na nossa vida, que essa dor vai passar. E eu falo hoje, eu tenho a saudade. Sim, né? Eu tenho muita saudade, claro. Minha mãe, meu pai, foi uma vida inteira. O Levi, a gente idealizou como seria uma criança. Hoje, esse ano, ele completaria 5 anos. Então, já teria um rapazinho, né? Então, assim, a gente idealiza como que meu filho ia estar. Será que ele ia estar mais calmo que a Rebeca? Será que ele ia pegar mais fogo que ela? Então, eu falo assim, mas ele tá com o Senhor, tá guardado. Amém. Tá melhor que a gente, sem dúvidas. E, Bia, aquela Beatriz, antes de tudo isso, é a mesma da Beatriz de agora? Imagina. E se você... agora me ocorreu aqui de te fazer vou fazer uma brincadeira aqui. Aquela Bia dos cabelos tudo cacheadinho de 5 aninhos. E hoje, mês que vem faz? 32. 32. Aquela Bia pequenininha de 5 aninhos, se tivesse que falar para essa Bia agora de 32, o que ela falaria? Qual o recado a Bia de 5 aninhos daria para a Bia de 32? Olha, eu falaria para Bia assim, vai passar. A dor pode ser grande, mas a dor vai passar. E você é mais forte, assim, né, do que imagina. A gente aguenta mais do que imagina, né? A gente pede o fardo de Jesus que é leve. Então, tudo vai ser mais fácil se a gente confiar
vai ter o dia ruim, vai ter vários dias ruins, né? Mas eu sei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não tá falando que é só coisas boas, só a Sim. comida ali, vai tudo. É um geral, né? O nada te faltará do Salmo 23 é isso, né? Nada te faltará um carro zero, uma casa linda, maravilhosa, uma viagem, não. Nada te faltará, nada, nada. Exatamente. Consolo, colo, Exatamente. né? As lutas, as aflições. As lutas, as aflições. Mas assim, faz parte. Faz parte do nosso ministério. Se Cristo sofreu o que sofreu, a gente não passa um terço do que Jesus passou, do que os discípulos passaram. Então eu falo assim, gente. Por isso, Bia, que eu sempre falo, né? Toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo isso. Esse evangelho da prosperidade, esse evangelho de que você vem para o Senhor, que tudo vai ficar cor-de-rosinha, tudo vai ficar lindo, você vai trocar seu carro, você vai fazer isso, fazer aquilo, prosperidade financeira. Deus não tem problema nenhum em nos fazer prosperar. Não. Nenhum problema, porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele não tem problema em nos fazer prosperar. Mas o evangelho, para mim, ele fala mais de renúncia do que de ganho. O evangelho é renúncia, o próprio Cristo renunciou à sua glória para pisar a terra, né? Então, para mim, eu ouvi tudo de novo essa história, eu estou muito mais fortalecida, né? A sua vida me inspira, a sua vida me fortalece. E se você tiver a gente está encerrando, se você tiver que dar um recado para as mulheres que estão nos assistindo e falar algo, o que você deixaria para a posteridade ouvir aí o seu testemunho, como você encerraria esse dia? Falando o que para essas mulheres que estão passando por igual ou pior? Olha, com Cristo no barco fica mais fácil a gente passar pelas tribulações, mas assim, é igual eu falei, o amanhã chega, a gente acha que não vai, a noite é longa, né? E assim, eu sempre falei assim, meu Deus, eu não gosto nem da noite, porque à noite sempre acontece alguma coisa, mas o amanhã chega, o Senhor, Ele vai fortalecendo a gente a cada dia, eu profetizo a cura espiritual, a cura na sua saúde, na vida de cada pessoa que precisa ouvir, porque assim, eu fui curada, eu falo que eu sou uma sobrevivente do luto, porque tem gente que não aguenta. E eu sei que tem pessoas que passaram por situações piores na Covid, que em um mês perderam 5 pessoas. Sim. Mas eu falo assim, o trabalhar do Senhor a gente não entende. Gerar o testemunho dói. Mas assim, o nosso testemunho vai edificar muitas pessoas. Então eu profetizo a cura sobre cada pessoa, cada coração, tanto homem quanto mulher, né? E que Deus abençoe a cada uma, se fortaleça. Tô ruim? Escute um louvor, leia a palavra, né? Escuta um podcast que seja bênção na sua vida. E aquilo vai fortalecendo o seu dia, porque os nossos dias da terra já estão acabando. Eu creio que o Senhor logo, logo ele já está vindo buscar a nossa igreja. E a nossa bênção não está aqui, está lá no céu, a vida eterna. Então, que Deus abençoe a cada pessoa. Amém, Bia. Que delícia te ouvir tudo de novo. E eu encerro mais um episódio querendo dizer para você, tem um livro do C.S. Lewis que se chama Deus no Banco dos Réus. Quando eu convidei a Bia para estar aqui, para você ouvir tudo isso que você acabou de ouvir, esse livro eu já li e ele falou muito alto ao meu coração, porque a Bia tinha todas as razões, né? Todos os motivos para falar, mas Deus foi um carrasco comigo, olha só, o meu filho, o meu pai, a minha mãe. E não, ela não colocou Deus no banco dos réus, porque o banco dos réus não é para o Senhor. O Senhor jamais se sentará no banco dos réus. Né? Ele é um Deus bondoso, galardoador, e é aquilo que diz em Jeremias 29, a intenção dele é de nos fazer o bem e nunca o mal. Eu me despeço de vocês, agradecida e dizendo para você colocar no teu coração e na tua alma as mesmas palavras que Jeremias diz ali no capítulo 3, 21. Devo trazer à minha memória tudo que me traz esperança. Eu tenho certeza que essa história da Bia, esse testemunho e tudo isso que ela passou te fortaleceu e te trouxe esperança. Esperança. Houveram mortes, houve luto? Sim, às vezes há cura, às vezes há luto, mas ela está firme, forte, em pé. Esse é o Deus que quer que você
se encoste nele, se achegue a ele, porque ele está pronto para te receber e para te pegar no colo. Então, que Deus te abençoe, até o próximo episódio e não se esqueça que a fé e o café jamais podem se esfriar. Tchau!